Ethan Holloway acreditava no controle. Toda a sua vida foi construída sobre uma base de disciplina, estrutura e dedicação inabalável. Ele trabalhou incansavelmente para estabelecer sua própria empresa de arquitetura, transformando-a de uma pequena startup em uma das companhias de design mais procuradas da cidade. Ele se orgulhava do seu trabalho, da sua habilidade de moldar aço e concreto em algo duradouro, algo permanente. No entanto, nos cantos silenciosos de sua mente, um sussurro de dúvida começava a se infiltrar. Algo estava errado. Sua esposa, Sophie, havia mudado. No início, era sutil. Jantares perdidos, desculpas sobre sessões noturnas na academia, uma frieza em seu toque que antes não existia. Ela estava distante, distraída, sempre grudada no celular. Quando ele falava com ela, ela respondia com uma indiferença ensaiada, como se ele fosse uma reflexão tardia em sua vida cuidadosamente curada. Depois vieram as mentiras, pequenas no início. Só uma noite com as amigas. Ela disse uma vez, quando voltou para casa horas depois da meia-noite, seu perfume misturado com um aroma que não era dela. Estive no spa, ela insistiu outra vez, mas sua pele cheirava a suor e colônia, não a lavanda e eucalipto. Ethan não era um homem propenso à paranoia. Ele acreditava na razão, nos fatos. Então, quando a sensação de inquietação cresceu até se tornar algo inegável, ele fez o que fazia de melhor. Analisou. 2 semanas atrás, enquanto Sophie estava fora, ele instalou câmeras de segurança pela casa. Não porque queria invadir sua privacidade, mas porque precisava confirmar a suspeita corrosiva que ameaçava destruí-lo por dentro. Ele disse a si mesmo que era apenas uma precaução, que talvez estivesse exagerando, que talvez, apenas talvez, não veria nada. Mas no fundo, ele já sabia a verdade. Naquela noite, enquanto a casa permanecia em um silêncio inquietante, Ethan estava em seu escritório, o brilho fraco de seu laptop iluminando seu rosto. As câmeras estavam gravando em tempo real, os feeds exibidos em alta definição com clareza cristalina. A sala de estar, o corredor, o quarto principal. Sophie havia dito que ia para a academia. Ela até o beijou na bochecha antes de sair, seus lábios roçando sua pele com uma facilidade ensaiada. Ele clicou no feed da sala de estar, esperando encontrar vazio. Em vez disso, viu movimento. A porta da frente rangeu ao abrir e um homem entrou, depois outro e mais um. Os dedos de Ethan se apertaram na borda da mesa. Seu batimento cardíaco desacelerou, não acelerou. Uma parte fria e mecânica dele assumiu, forçando-o a assistir com precisão desprendida. Eles se moviam casualmente, como se já tivessem estado ali antes, como se conhecessem o layout de sua casa melhor do que deveriam. Então, com um movimento de cabelos dourados, Sophie apareceu. Ela estava rindo, sua expressão nada parecida com a máscara reservada e distante que usava na frente dele. Aqui, ela era radiante, sua linguagem corporal aberta, convidativa. Ela não parecia uma mulher carregada de culpa. Parecia uma rainha entre adoradores. Ethan expirou lentamente pelo nariz. Ele não sentia nada, nem raiva, nem coração partido. Apenas uma dormência assustadora e consumidora que se espalhava por suas veias como gelo. Ela nem sequer verificou se ele estava em casa, nem hesitou. Ela estava confortável ali com eles. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quantas vezes esses homens entraram em sua casa, sentaram em seus móveis, tocaram sua esposa? Ele fechou o laptop com uma lentidão quase cirúrgica. Sua respiração estava estável, seus pensamentos claros. Não havia necessidade de um surto, nenhuma razão para uma confrontação impulsiva. Isso não era dor, era cálculo. Sophie havia construído essa vida sobre a decepção, e Ethan, ele a queimaria até o chão. Ethan Holloway estava sentado em seu escritório, a luz da manhã filtrando-se pelas altas janelas de vidro. O mundo lá fora se movia como sempre, carros correndo pelas ruas, pedestres perdidos em suas próprias preocupações. Mas dentro dele, algo fundamental havia mudado. A noite anterior fora uma revelação, um despertar frio e calculado. A esposa em quem ele confiava, amava e com quem construíra uma vida
O traíra de uma maneira que desafiava até seus piores pesadelos. Mas ele não gritaria. Não desmoronaria. Isso era o que ela poderia esperar. Uma confrontação dramática. Uma discussão acalorada. Talvez até uma súplica desesperada. Não. Ele estava farto de desempenhar o papel do marido devotado e alheio. Ele olhou para o relógio. 8h45 da manhã. Seu advogado estaria esperando por ele em breve. 15 minutos depois, Ethan entrou em um escritório de advocacia imaculado, onde os pisos polidos refletiam a iluminação superior. O aroma de café e colônia cara enchia o ar. Seu advogado, Nathan Caldwell, o cumprimentou com um aceno profissional. Ethan, bom te ver. O que te traz aqui? Ethan colocou sua maleta no chão e inclinou-se ligeiramente para frente, sua voz comedida, composta. Preciso modificar meus ativos financeiros, disse ele suavemente. Nathan franziu a testa. Modificar de que forma? Ethan suspirou, como se estivesse considerando suas palavras cuidadosamente. Quero que o acesso da minha esposa às minhas contas seja removido. Todos os cartões de crédito ligados ao meu nome, encerrados. Quaisquer ativos compartilhados, precisamos reestruturar a posse para que ela não tenha controle. Nathan o estudou por um momento, sentindo o peso por trás de suas palavras. Você percebe que isso é um passo drástico. Se você está se preparando para um divórcio, há considerações legais. Não é apenas uma questão de bloqueá-la. Estou plenamente ciente, respondeu Ethan, sua voz como aço. Quero que isso seja feito silenciosamente e com eficiência. Sem alertas, sem avisos, apenas faça acontecer. Nathan assentiu lentamente, entendendo que não se tratava de uma disputa conjugal comum. Terei os documentos prontos ao meio-dia. Ethan estendeu a mão. Bom, vou assiná-los hoje. Enquanto apertavam as mãos, um leve, quase imperceptível sorriso passou pelos lábios de Ethan. A primeira muralha do castelo dela estava prestes a desmoronar. Naquela tarde, Sophie estava sentada em um café sofisticado, desfrutando de um latte de amêndoa caro demais. Ela ria com uma amiga, alheia à mudança tectônica que ocorria sob seus pés. Ela vivia em um mundo de indulgência. Aulas de yoga caras, marcas de grife, postagens de mídia social perfeitamente curadas. Esse mundo estava prestes a colapsar. Quando ela pegou sua carteira para pagar, seu cartão de crédito Platinum foi recusado. Ela franziu a testa. Isso é estranho. O barista olhou para ela apologeticamente. Gostaria de tentar outro cartão? Sophie assentiu, pegando um segundo, mas assim que o inseriu, a mesma resposta piscou na tela. Recusado. Seu coração pulou uma batida. Isso não pode estar certo, murmurou ela. Pegando seu celular, ela rapidamente entrou no aplicativo do banco. Uma notificação de alerta apareceu. Acesso restrito, por favor. Contate sua instituição financeira. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto discava o número de Ethan. Tocou uma vez, duas, e então foi direto para o correio de voz. Algo estava errado. Naquela noite, ela chegou em casa, ainda sem conseguir falar com Ethan. As luzes estavam acesas, e ela esperava ouvir sua voz, mas a casa estava assustadoramente silenciosa. Ela o encontrou em seu escritório, de pé junto à janela, as mãos nos bolsos, olhando para o horizonte da cidade. Oi, disse ela cautelosamente aproximando-se. Algo estranho aconteceu hoje. Meus cartões não estão funcionando. Tentei ligar para você. Ele se virou para ela, sua expressão indecifrável. Oh, disse ele simplesmente. Ela soltou uma risada frustrada. Sim, você sabe o que está acontecendo? Por um momento, ele não respondeu. Então, moveu-se em direção a ela, lentamente, deliberadamente, parando a poucos metros de distância. Seu olhar fixou-se no dela com uma intensidade fria. Você parece inquieta, ele observou, seu tom quase curioso. Ela zombou. Claro que estou inquieta. Não posso acessar minhas contas. Não posso pagar por nada. E ninguém no banco está me dizendo por quê. O que está acontecendo, Ethan? Houve uma longa pausa medida antes que ele falasse novamente. Você deveria verificar seu e-mail. Suas sobrancelhas se franziram em confusão, mas ela pegou o celular. Em segundos, encontrou.
uma mensagem automatizada do banco notificando que todas as contas em seu nome haviam sido fechadas ou transferidas. Seu estômago despencou. Ela olhou para ele, subitamente consciente do gelo em seu olhar. O que você fez? Seus lábios se curvaram em um sorriso quase imperceptível. Fiz alguns ajustes. O silêncio se estendeu entre eles. Ela inspirou bruscamente. Você não pode simplesmente me cortar assim. Não posso? Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Estranho. Acho que acabei de fazer isso. O pânico brilhou em seus olhos. Que diabos é isso? Ethan deu mais um passo à frente, e dessa vez sua voz baixou o suficiente para enviar um arrepio através dela. Acho que você já sabe. Sua respiração parou. Pela primeira vez em anos, ela viu algo em sua expressão que nunca vira antes. Controle e algo mais. Uma tempestade estava chegando. Ela podia sentir, e ela estava diretamente em seu caminho. Sophie sempre entrava no Elite Fitness Club com confiança. Ela era a treinadora estrela, admirada, respeitada e invejada por muitos. Seus clientes, em sua maioria profissionais abastados, confiavam em sua expertise. Outros treinadores a admiravam. Ela se deleitava com a atenção, mas algo parecia diferente hoje. No momento em que entrou na academia, uma sutil mudança na atmosfera a incomodou. As conversas silenciavam quando ela passava, e olhares furtivos eram lançados em sua direção. Havia uma energia estranha no ar, uma tensão não dita que fez seu estômago se contrair. Ela ajustou a alça de sua bolsa de ginástica e endireitou os ombros. Ignore, disse a si mesma. As pessoas sempre falam, estão apenas com ciúmes. Ao passar pelo balcão da recepcionista, ela viu uma treinadora mais jovem, Mia, rolando a tela do celular. No momento em que Mia a viu, bloqueou a tela em um movimento apressado e trocou um olhar nervoso com outro treinador. Um sussurro, uma risada abafada. Sophie parou no meio do passo, sua pele arrepiada. Ela virou-se bruscamente. O que é tão engraçado? Mia congelou, seu rosto ficando pálido. Oh, nada, só. Nada importante. Ela gaguejou, enfiando o celular no bolso. Sophie estreitou os olhos. Certo, murmurou, seu coração acelerando. Ela se forçou a continuar andando, mas uma sensação inquietante a corroía. Ela havia passado anos aperfeiçoando sua reputação, construindo uma imagem de sucesso, controle e desejabilidade. O que quer que estivesse acontecendo, ela precisava chegar ao fundo disso. Sua primeira sessão era com a Sra. Reynolds, uma advogada conhecida e cliente de longa data. Mas quando Sophie chegou à sala de treinamento privativa, estava vazia. Ela verificou seu celular. Nenhuma mensagem. A irritação cresceu em seu peito. A Sra. Reynolds nunca fora do tipo que cancela sem aviso. Então veio o segundo cancelamento e o terceiro. Ao meio-dia, 4 de seus clientes haviam desistido repentinamente. Ela andava de um lado para o outro na sala dos treinadores, os dedos apertando o celular. Que diabos está acontecendo? Quando estava prestes a ligar para um deles, ouviu 2 outros treinadores murmurando perto da máquina de vendas. Você viu? Um sussurrou. Sim, quero dizer, ouvi rumores, mas aquele vídeo, isso é simplesmente... Um frio percorreu as veias de Sophie. Ela virou a cabeça apenas o suficiente para ver seus rostos. Um parecia enojado, o outro fascinado. Sua respiração tornou-se superficial. Vídeo? Os treinadores de repente anotaram e ficaram em silêncio. Algo que vocês gostariam de compartilhar? Perguntou ela, sua voz mais afiada do que pretendia. Eles trocaram olhares. Um deles, um homem chamado Jared, pigarreou. Acho que você deveria falar com o Sr. Donovan. O estômago de Sophie despencou. O Sr. Donovan, o dono do clube. Ela bateu na pesada porta de madeira do escritório do gerente. Entre. O Sr. Donovan estava sentado atrás de sua mesa de mogno polida, os dedos entrelaçados. Um homem que se orgulhava de seu profissionalismo. Sua expressão hoje era indecifrável. Sophie fechou a porta atrás de si, seu pulso batendo em seus ouvidos. O que está acontecendo? Ele suspirou. Sente-se, Sophie. Ela hesitou. A maneira como ele disse seu nome carregava peso.
Lentamente, ela se sentou na cadeira. Olha, ele começou esfregando as têmporas. Não sei como dizer isso, mas há uma situação. Seus dedos se fecharam em seu colo. Que situação? Uma pausa. Então ele virou o monitor do computador para ela. E lá estava. Seu rosto, sua voz, seu riso. O vídeo não era explícito, mas não precisava ser. Os ângulos, os sons sugestivos, a identidade inconfundível dos homens ao seu redor era condenatório. Uma onda de náusea a atravessou. Isso é falso, ela engasgou. O Sr. Donovan recostou-se, sua expressão cansada. Não é apenas um vídeo, Sophie. Há várias capturas de tela, mensagens, e elas estão circulando desde amanhã. Ela mal conseguia ouvi-lo sobre o sangue rugindo em seus ouvidos. Este é um estabelecimento profissional, ele continuou. Nossos clientes esperam discrição. A moralidade importa aqui, você sabe disso. Sua garganta secou. Você está me demitindo? Ele suspirou lentamente. Seu contrato tem uma cláusula de moralidade. Ela agarrou os apoios de braço, suas unhas cravando na madeira. Você não pode fazer isso, ela sibilou. Esta é a minha carreira. Você fez isso, ele corrigiu, e está além de reparos. Sua voz suavizou, mas não havia simpatia em seus olhos. Vou te dar a chance de renunciar silenciosamente. Ela o encarou, seu mundo desmoronando pedaço por pedaço. Sem outra palavra, ela se levantou, as pernas trêmulas ao se dirigir à porta. Ela sentiu o peso de sua própria queda pressionando seu peito. Os sussurros, as risadas, os olhares, tudo o que ela havia construído, perdido. Sophie estava sentada em seu carro, segurando o volante com tanta força que suas juntas ficaram brancas. Sua respiração vinha em arfadas curtas e frenéticas. A tela do caixa eletrônico à sua frente ainda exibia as palavras frias e sem vida. Saldo insuficiente. Suas mãos tremiam enquanto inseria o cartão novamente. Talvez fosse um erro, talvez um problema no sistema. Transação recusada. Seu estômago se revirou. Com dedos trêmulos, ela pegou o celular e entrou no aplicativo do banco. O número na tela quase fez seu coração parar. 0. Sua conta de poupança fechada. A conta conjunta que ela sempre usava, congelada. A realização a atingiu como um balde de água gelada. Ethan a havia cortado completamente. Ela apertou o botão de ligar com tanta força que suas unhas cravaram na tela. A chamada tocou uma vez, duas, e então uma voz automatizada e calma a cumprimentou. O número discado está indisponível. Ela soltou um grito frustrado e bateu a mão contra o volante. Isso tinha que ser um erro. Ele não faria, não poderia fazer isso, poderia? Ela precisava de respostas. Sophie não pensou duas vezes antes de dirigir diretamente para o escritório de Ethan. Ela estacionou de qualquer jeito, os pneus chiando levemente ao frear. No momento em que entrou, cabeças se viraram. A recepcionista, uma mulher que sempre fora educada com ela antes, de repente parecia desconfortável. Senhorita Holloway, ele está em uma reunião. Sophie não se importou. Ela passou direto, avançando pelo corredor. As portas duplas do escritório de Ethan surgiram à frente. Ela as abriu com força. Ethan estava sentado à sua mesa, calmo como sempre, folheando um arquivo. Seus olhos mal se ergueram para reconhecê-la. Sophie, disse ele, sua voz suave, desprovida de emoção. Ela jogou o celular na mesa dele, o aplicativo do banco ainda aberto. Que diabos é isso? Exigiu ela. Ele se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos. Presumo que você esteja se referindo às contas bancárias, disse ele, quase preguiçosamente. Não jogue comigo, ela retrucou. Você esvaziou tudo. Sua voz falhou. Onde está o meu dinheiro? Seus lábios se curvaram ligeiramente, apenas o suficiente para mostrar o menor traço de divertimento. Seu dinheiro? Repetiu ele. Você quer dizer as contas que eu financiei, a casa que eu paguei, os cartões de crédito que eu forneci? A respiração de Sophie parou em sua garganta. Você não pode simplesmente tomar tudo, ela sibilou. Somos casados. Eu tenho direitos.
Sua expressão escureceu, o divertimento desaparecendo em um instante. Ele se levantou, colocando as duas mãos sobre a mesa, sua presença de repente avassaladora. "Oh, você tem?" disse ele calmamente. "Mas não ao meu dinheiro, não mais." Suas pernas tremiam. Ela agarrou a borda da mesa para se apoiar. Isso não é justo", sussurrou ela. "Você está me punindo." "Não", ele corrigiu, sua voz fria como aço. "Estou corrigindo um erro." Ela balançou a cabeça violentamente. "Isso não vai funcionar", disse ela, forçando uma confiança falsa em sua voz. "Vou conseguir um advogado. Vou lutar contra isso." Ethan soltou uma risada suave. Ele alcançou uma gaveta e deslizou uma pasta em direção a ela. "Vá em frente", convidou ele. Sophie hesitou antes de pegar a pasta. Ela a abriu e seu coração parou. Dentro havia extratos financeiros, documentos legais e papéis assinados. Tudo provando que ela não tinha mais nenhum ativo em seu nome. As contas bancárias eram exclusivamente dele, a casa legalmente sua propriedade. Até o carro que ela dirigia era alugado pela empresa dele. "Não", ela sussurrou, folheando as páginas desesperadamente, procurando por qualquer coisa, qualquer brecha. Ela não encontrou nada. Um suor frio pinicava a nuca dela. Você planejou isso", sussurrou ela. O olhar de Ethan era penetrante. "Não, Sophie", ele corrigiu. "Você planejou isso no momento em que trouxe estranhos para a minha casa e pensou que não haveria consequências." Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ethan sentou-se novamente, observando-a com um distanciamento quase clínico. "Agora", disse ele, sua voz assustadoramente calma. "Acredito que terminamos aqui." Ela cambaleou para trás, quase derrubando a cadeira atrás dela. Seu mundo estava desmoronando e Ethan, seu outrora devotado marido, era o arquiteto de sua destruição. Ela não se lembrava de dirigir para casa, não se lembrava de estacionar ou entrar. Tudo o que sabia era o silêncio sufocante que a cumprimentou ao entrar na casa. Ela tentou ligar para seus pais, certamente eles ajudariam. Mas quando sua mãe atendeu, sua voz era fria, distante. "Sophie", disse ela calmamente, "o que você fez?" A respiração de Sophie parou. "Você envergonhou nossa família." A voz de seu pai cortou, afiada. "Nós vimos os vídeos, Sophie." Seu estômago despencou. "Mãe, por favor." "Não podemos te ajudar." Clique. A chamada terminou. Ela ficou ali, o silêncio ecoando em seus ouvidos. Sozinha. Sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém a quem recorrer. Seus joelhos cederam e ela desabou no chão. Pela primeira vez, o peso total de sua queda se instalou sobre ela, como uma sombra inabalável. Ethan havia tomado tudo, e ela não tinha nada. Sophie estava sentada no corredor mal iluminado do tribunal, os dedos tremendo enquanto seguravam seu celular. A tela estava em branco, sem mensagens, sem chamadas perdidas, sem apoio de última hora das pessoas que ela um dia considerou sua rede de segurança. Seus pais a abandonaram, seus supostos amigos se distanciaram, e os homens que ela tão ansiosamente entretivera desapareceram no momento em que o problema surgiu. Ela não tinha nada além de uma última esperança, a audiência de custódia. Ela inspirou bruscamente, tentando se fortalecer enquanto as pesadas portas de carvalho rangeram ao abrir. O ar no tribunal era frio, estéril e opressivo, cheio de uma sensação inabalável de finalidade. No centro de tudo estava Ethan, inabalável, indecifrável. Seu terno escuro era imaculado, sua postura composta. Ele não a olhou com raiva ou ressentimento. Isso teria dado a ela algo para se agarrar, alguma prova de que ela ainda importava para ele, mesmo que apenas como adversária. Em vez disso, ele a encarava com algo muito pior: indiferença. Sophie engoliu em seco enquanto o juiz entrava, sua presença comandando o silêncio na sala. "Este tribunal está agora em sessão", anunciou o oficial de justiça. O advogado de Ethan se levantou, sua voz suave, ensaiada e letal. "Vossa Excelência, hoje apresentamos evidências irrefutáveis de que a senhora Holloway se envolveu em condutas não apenas moralmente repreensíveis,
mas que também representam um risco emocional potencial para as crianças envolvidas. Um silêncio pesado encheu a sala enquanto o advogado caminhava até a mesa, colocando um pendrive na frente do juiz. Sophie sentiu sua respiração parar. Não, aqui não, assim não. O juiz conectou o dispositivo, seus olhos se estreitando, enquanto a tela atrás dele ganhava vida. O estômago de Sophie se revirou enquanto ela assistia às imagens granuladas sendo exibidas diante dela. Uma noite marcada em sua memória com uma vergonha séria. O tribunal estava em silêncio enquanto o vídeo era reproduzido, cada segundo se arrastando como uma eternidade. O pulso de Sophie batia em seus ouvidos, sua visão se estreitando. Ela podia sentir os olhos de todos na sala a perfurando, seu julgamento se solidificando a cada quadro que passava. Então, o juiz falou. Senhora Holloway, sua voz era firme, inabalável. Você tem alguma defesa contra isso? Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Não havia desculpa que pudesse apagar o que eles tinham visto. Nenhuma justificativa que pudesse desfazer a traição, a imprudência, o total desrespeito pela vida que ela construíra. Ela se virou para Ethan, desesperada, procurando por qualquer coisa, remorso, hesitação, um vislumbre de misericórdia. Mas ele encontrou seu olhar com nada além de uma certeza silenciosa, como se isso não fosse uma batalha, como se já tivesse sido decidido muito antes de entrarem naquele tribunal. O juiz pigarreou, sua expressão fixa como pedra. À luz das evidências fornecidas, o tribunal concede a custódia total ao Sr. Holloway. O martelo bateu. A respiração de Sophie parou em sua garganta. Estava acabado. A sala se movia ao seu redor, vozes se misturando em um zumbido indistinto. Papéis eram embaralhados. Advogados trocavam apertos de mão, e Ethan se levantou, ajustando seus punhos com a mesma facilidade de quem acabara de fechar um negócio. Enquanto ele se virava para sair, ela encontrou sua voz, rouca e quebrada. Ethan, sussurrou ela. Ele parou, mas não se virou. Ela queria dizer algo, qualquer coisa que o fizesse olhar para ela como antes, que voltasse o tempo para antes de ela ter arruinado tudo. Mas o que poderia dizer? Começou ela, sua voz falhando. Por favor. Ele suspirou suavemente. Então, após um momento, virou-se apenas o suficiente para encontrar seu olhar. Seus olhos eram indecifráveis, mas suas palavras eram afiadas, finais. Você fez suas escolhas, Sophie, disse ele, olhando para o chão, depois para ela. Agora viva com elas. E com isso, ele se afastou, deixando-a sentada nos destroços de sua própria criação. O passo final havia sido dado, e não havia como voltar atrás.